Hoje, nossa meditação vai estar em 3 textos: Efésios 1, Salmo 139 e Deuteronômio capítulo 8, tá bem? Então, você já sabe que quando nós estivermos chegando em Deuteronômio 8, está acabando. Para aqueles que gostam de anotar, a palavra vai ter 3 pontos, tá? Então, vamos ler Efésios 1, de 15 a 19. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, diga espírito de sabedoria, e de revelação, diga de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o teu doce e amado Espírito Santo nos ajude. Abre os olhos do nosso entendimento e nos ajude, Senhor, a termos ferramentas e direção prática para tomarmos posse de todas as tuas promessas, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome da mensagem de hoje é sabedoria para possuir a herança. Sabedoria para possuir a herança. Você já sentiu alguma vez que quase alcançou uma promessa, mas não conseguiu? Foi por pouco? Quem já sentiu isso? Quase. Quantos aqui já se perguntaram por que tem algumas promessas de Deus que ainda não se cumpriu na nossa vida? Por que tem coisas que Deus fala que vai fazer, vai salvar fulano, vai nos dar um negócio, vai abrir uma porta, e elas não acontecem? Respondendo algumas dessas perguntas hoje, e no Shabat da semana que vem, eu vou estar falando sobre sabedoria para possuir herança, é a parte 1, e semana que vem vamos ter a parte 2. Pense comigo, você conhece alguém que tem um livro escrito sobre ele ou ela? Essa mensagem surgiu o dia que eu comecei a observar os livros que existiam nas prateleiras das grandes livrarias. Eu estava em Brasília no mês de abril, voltando para São José dos Campos, e passei na porta de uma livraria famosa, e tinha lá um livro sobre a vida de um ex-presidente brasileiro, tinha um livro sobre uma apresentadora famosa americana, tinha um livro sobre um ex-presidente americano, e eu fiquei pensando, gente, que legal alguém escrever um livro sobre a gente. Já parou para pensar nisso? Alguém parar para escrever um livro sobre você, a teu respeito? O Salmo 139, verso 16, diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Vire para o seu vizinho e diga: tem um livro escrito a teu respeito no céu. E sabe quem escreveu esse livro? O próprio Deus. Ou seja, não foi um homem, não foi uma mulher, não foi um fã, nem uma pessoa que detesta você, mas foi Deus que te ama, que escreveu todos os seus dias. Posso ouvir aleluia? Que tremendo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, eu tenho certeza absoluta que ele entendia muito bem isso, porque ele passou mais da metade da vida dele preso na religiosidade. E uma das coisas que a religiosidade faz é nos ajudar a prosperar. Se você prestar atenção, pessoas religiosas, elas prosperam.
Mas a mesma religiosidade que nos faz prosperar, depois nos faz esquecer de Deus, porque nós achamos que foi tudo que nós fizemos que nos fez prosperar. Então, quando passamos a prosperar, esquecemos de Deus, porque achamos que foram os nossos métodos. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, porque ele era judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, e ele vai apresentando todo o currículo dele, mas tudo isso ele considerou como perda, como esterco. Ou seja, ele não está dizendo que aquilo não prestava para nada, mas ele estava dizendo que aquilo prestava para uma coisa só, para que a semente do evangelho pudesse florescer e prosperar. Eu tenho certeza absoluta que o apóstolo Paulo entendeu de uma maneira diferente quando ele teve um encontro com Jesus, esse texto. E ele entendeu então qual era a razão para a qual ele existia, para todas as coisas que ele tinha estudado, tudo que ele tinha feito. E eu tenho certeza absoluta no meu espírito, que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele tem a mesma intenção que Moisés, ao escrever Deuteronômio. Porque o desejo do coração de Deus é que os filhos vivam a plenitude de tudo que Deus escreveu. Eu vou repetir isso. O desejo do coração de Deus é que eu e você, diga, filhos de Deus, vivamos a plenitude, ou seja, tudo que Ele planejou para nós. Deus, quando Ele vira através do profeta e diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, Ele está dizendo, cara, os meus planos são mais altos que os teus. Meus planos são melhores que os teus. Minhas ideias são melhores que as tuas. Meus caminhos são melhores que os teus. O grande problema é que a gente às vezes gosta de atalho. E eu queria então começar nessa noite com algumas perguntas. Primeira coisa, qual a razão de Paulo escrever do jeito que ele escreveu? Então, ponto número 1, qual a razão? Tudo tem um porquê na vida. E o apóstolo Paulo escreve o porquê na própria carta. Ali no capítulo 1, verso 15, ele diz, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Ou seja, qual a razão? Porque eu ouvi dizer que vocês acreditaram em Jesus. Desde que eu ouvi falar do quê? Que ele diz, segunda linha, desde que eu ouvi falar do quê? Fé que vocês têm em quem? No Senhor Jesus. Tem gente que bota fé na vida, e a vida dessa pessoa não é Jesus. Tem gente que bota fé no patrão, no emprego, no time, na eleição do fim do ano. Onde você tem colocado sua fé? Paulo diz, no momento que eu ouvi falar que vocês têm fé em Jesus, então eu comecei a fazer algo e me dispus a ajudá-los a possuir a plenitude daquilo que Deus prometeu para vocês. Porque não adianta só você saber que você tem um bom pai. Posso ouvir aleluia? Não adianta só você saber que Deus é bom e Deus quer o melhor. Você tem que saber como você vai possuir o melhor que Deus te prometeu. Posso ouvir amém? Então o apóstolo Paulo, um pouquinho antes, ele escreve isso. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, o que ele está dizendo foi o seguinte, vocês acreditaram em Jesus, aleluia, mas não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Então, antes de você decidir alguma coisa, como diz o salmista, antes de você mesmo existir, quando você era um zigoto, isso quer dizer, quando o espermatozoide do seu pai entrou no óvulo da sua mãe, Deus já te conhecia, e sabia todos os seus dias, e Ele escolheu você. Antes da criação do mundo, ou seja, até mesmo antes do seu pai existir, da sua mãe, do seu avô, da sua família, antes mesmo de existir Adão, antes mesmo de existir Eva, Deus já te conhecia, e Ele escolheu você, para você ser santo e irrepreensível na presença dEle. Saúde o santo que está perto de você, diga Shabbat Shalom, santo. Deus te escolheu para ser santo, e não só isso, Ele continua e diz, em amor nos predestinou. Ou seja, eu não gosto muito dessa palavra predestinação, porque então tira de nós o direito de escolha. Mas na verdade, eu prefiro a tradução mais antiga que diz, em amor Ele nos
pré-ordenou. Isso quer dizer, ele deu uma ordem, você obedece se quiser ou não. E qual foi a ordem? Que você entre na fila da adoção e se torne filho de Deus, deixe de ser filho de uma égua. Posso ouvir amém? Quantos aqui, se eu chamasse um parente seu, ele daria o testemunho de algum coice que você já deu? Não levante a mão, não é dia de... Você já acabou de pedir perdão pelos coice que você deu. Mas todo mundo aqui já deu um coice, já fez uma fidomeguice. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, Deus pré-ordenou, Deus preparou para que você fosse adotado como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus tem uma vontade boa para nós. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Diga para 3 ou 4 pessoas perto de você, você precisa aprender a viver como filho de Deus. Como assim, Maurício? Se o primeiro ponto nosso, a pergunta é qual a razão, o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta com a intenção de ajudar aqueles homens e mulheres que até então não eram filhos de Deus, mas porque passaram a crer em Jesus Cristo na obra da cruz, se tornaram filhos, como viver como filhos? Porque até então alguns eram religiosos, outros prostitutos, outros viciados, outros à toa na vida, vendo a banda passar. Até então o apóstolo Paulo, como Moisés, lembra que eu estou fazendo uma comparação entre o apóstolo Paulo e Moisés? Da mesma maneira que Moisés tinha por dever, tarefa, não só tirar o povo do Egito, mas ensinar aquele povo a viver dependendo de Deus, o apóstolo Paulo então, como um pai espiritual, se levanta para dizer, vocês podem ser dependentes de Deus. Vocês têm que aprender a depender de Deus. Vocês têm que aprender a viver como filho. Primeira coisa que um filho faz, depende do pai e da mãe. Quando o bebezinho acabou de nascer, ele depende 100% do pai e da mãe. Ele não tem outra coisa para fazer. Não adianta ele com 3 dias de vida falar, vou dar um impeachment, quero outro pai. Não tem como. Meu pai é muito narigudo, quando ele chega perto de mim, tira o ar. Gente, sobrevive. Olha o Miguel aí, está vivo. Não adianta, o cara não tem como reclamar. Eu falei para o Bob que eu ia falar isso no domingo, mas me deu vontade de falar hoje. É impossível uma pessoa como eu gerar uma criança de cabelo liso, loiro, olho azul e beiços finos. Deus me deu uma genética. Eu louvo a Deus pela minha genética, eu sou assim. Deus te gerou e você agora faz parte da genética de Deus. Vira para alguém e diga, você é lindo, você é a cara do papai. Ou seja, qual a razão de Paulo escrever essa carta? Para ensinar a igreja a viver sobrenaturalmente e não mais no natural apenas. Segundo ponto, quem poderá me ajudar? Chapolin Colorado. Essa é a pergunta. Porque se eu preciso aprender a depender de Deus, quem que pode me ajudar então? Porque me ensinaram a fazer um monte de coisa não me ensinaram, mas eu fiz copiando os outros. Um monte de coisa eu imitei os outros, eu olhei, vi, tentei. Eu aprendi a dirigir moto olhando os outros. De tanto ver, eu achei que sabia. Aí meu amigo, o pai dele morreu. Aí ele deixou umas motos lá de herança e a gente teve que buscar as motos no depósito. E ele falou, alguém sabe dirigir? Eu falei, sei. Fui lá, liguei a turuna vermelha. Ligou, as marchas para cá. Beleza, marcha para cá. Liguei. Quando chegou na 9 de julho, o semáforo, fechou. Eu falei, como é que para? Ele, como assim? Eu falei, eu só sei andar, não sei parar. Você nunca dirigiu moto? Eu falei, não, mobilete. Eu nunca tinha dirigido uma moto, gente. Mas eu aprendi vendo. Alguém teve que fazer. Então, quem poderá me ajudar? Porque se até aqui eu faço um monte de coisa imitando os outros, e a maioria das pessoas que a gente imita não são tão perfeitas quanto Deus. Porque tudo que nós aprendemos no natural foi imitando os outros, foi vendo os outros. Se agora nós temos um pai espiritual que nos ensina que as maiores vitórias no natural começam no sobrenatural, o que eu tenho que fazer?
Então o apóstolo Paulo chega no verso 17 e diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de e de revelação no pleno conhecimento dele. Espera aí. O apóstolo Paulo está orando, pedindo que Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus, dê para nós o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, certo? Sim ou não? Na Bíblia, a mensagem ajuda a gente a entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês. Queridos, o ponto aqui não é você vir num culto e fazer assim: recebi o espírito de sabedoria. Não, querido. É todos os dias você ter um relacionamento com Deus. Todos os dias você sujeitar a Deus as suas ideias e esperar. Talvez Ele fale com o versículo, talvez Ele fale com a música, talvez Ele fale no ônibus, talvez Ele fale no carro, talvez Ele fale através de alguém no trabalho, na escola. Mas peça e aprenda a esperar, porque Deus vai te responder. Diga: relacionamento com o Pai. Já na Bíblia, linguagem de hoje, nós temos outra versão que também nos ajuda e diz: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Que Espírito? O Espírito dele mesmo. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Opa, peraí. Paulo está orando dizendo: Deus dá o seu próprio Espírito dentro dos seus filhos, para que esse Espírito revele para os seus filhos quem é o Senhor como Pai. Até aqui vocês estão entendendo? Diga: relacionamento. Para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Eu gosto das três versões juntas porque elas se completam. Mas antes de chegar a uma conclusão, vamos relembrar o que nós estudamos há quase 2 anos. Está no meu livro Tempos Determinados. Se você ainda não tem, compre. É o 2º dia da semana que Deus nos batiza com o espírito de sabedoria. Sabedoria no hebraico é chokmah. Eu sei, querido, que não existe palavras em português que começam com 2 R's. O problema é que essa letra no hebraico, diga rei, não, het, diga het, não existe em português. Porque, na verdade, você não fala het, como se você estivesse falando charrete. Na verdade, você tem que falar como se você estivesse roncando. Het, het. Ret, ret, ret. Dá até cosquinha, né? Uma das moças que nós conhecemos na viagem como garçonete, o nome dela era Radar. Radar. Eu fui o único na mesa que consegui falar o nome dela. O pessoal, radar, 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 radar. É aqui. Então, como vai ficar difícil? Você não vai falar isso mesmo? Então faz 2 R e pronto. Põe chokmah. Põe chokmah. Chokmah, o que é chokmah? Habilidade na guerra, sabedoria em administração, perspicácia, prudência. O que o apóstolo Paulo está falando então? Que Deus nos dê habilidade para todas as batalhas do dia a dia. Agora, o salmista também diz que Deus mesmo é quem adestra nossas mãos para a batalha e nossos dedos para a guerra. Cara, o que você faz com o dedo na guerra? Ah, vai treinar Krav Maga, você vai ver como enfia o dedo nos olhos dos outros. Ou como você vira o dedinho do outro. Não é isso. O que o salmista estava dizendo é o seguinte: Deus vai te mostrar como você vai ter a habilidade para usar suas mãos criativamente. Para escrever, para tocar, para digitar. Tem gente que fica desempregado e não sabe o que fazer. Eu li uma história outro dia de uma mulher que estava desempregada e ao invés de ficar deprimida, ela resolveu aprender ou melhorar os seus dons de datilografia. Para você entender que a história é antiga. Tá? O pessoal mais novo entra no Google, vê o que é datilografia.
Não tem nada a ver com esse tipo de digitação light, com tecladinho iluminado, com essas coisas. Não, era aquele tempo que você errasse e tinha que fazer de novo. Não tinha como rasurar um documento, né? E a pessoa tinha que ter músculo. Fazer até música, né? E essa mulher, quando começou a datilografar, ela datilografava 30 palavras por minuto. E ela se desenvolveu tanto que ela chegou a datilografar, não é digitar, 92 palavras por minuto. Sabe o que quer dizer isso? Mais de 1,5 palavra por segundo. E então, ela foi pedir emprego. E quando ela foi pedir emprego, perguntaram para ela, você tem curso de datilografia? Ela falou, não, mas me mande datilografar o que quiser, que eu sou mais rápido que qualquer pessoa. Aí pegaram a secretária mais rápida, que datilografava 80 palavras por minuto. E ela sentou ao lado e foi contratada, virou chefe da secretária. Por quê? No seu tempo livre, ela resolveu desenvolver um talento. Diga, sabedoria faz isso. Eu não sei o que você está fazendo se você está desempregado, mas vai desenvolver alguma coisa para ser melhor que os outros. Porque Deus te criou para ser bom em alguma coisa. Deus te criou para ser bom em algo. Eu e você precisamos aprender a ter perspicácia, ouvindo o Espírito Santo, e a sermos prudentes, para estarmos dentro dos limites que Deus colocou. Se nós lemos essa palavra Chokmah no hebraico, nós podemos pegar todas essas letrinhas e juntas formar uma frase. Leia você a frase. Bom, acabou a missa, agora vamos ler de verdade, como guerreiros, amém? Gente, eu quase dormi agora. Se fosse missa, o padre jogava água benta fervendo em você, porque nem missa é tão desanimado, gente. Eu já toquei em muitas igrejas católicas, eles eram mais animados que vocês. Então, por favor, não envergonhem seu pastor. Vamos ler com vontade? 1, 2, 3. Que mão é essa? Diga, do meu pai. O meu pai abre um portal para a revelação dos tempos. O meu pai me dá sabedoria na hora que eu devo entrar e na hora que eu não devo entrar. Com quem eu devo falar, com quem eu não devo falar. Onde eu devo investir, onde eu não devo investir. Isso é a palavra sabedoria. Ela também pode ser traduzida dessa maneira. Leia de primeira, bem lido, por favor, que eu tenho 5 minutos para terminar. Não me enrole. 5, 4, 3, 2, 1. Eita, sabe o que é isso? Deus não dá apenas sabedoria para eu ganhar, mas Deus me dá sabedoria para eu ter domínio sobre o que eu ganhei e não perder, mesmo em meio às piores circunstâncias. Só num relacionamento com Ele. Só num relacionamento com Ele. Em outras palavras, nós podemos dizer que Paulo está respondendo a pergunta: quem poderá me ajudar? Então nós podemos ler Efésios 1,17 da seguinte maneira: que o próprio Deus se manifeste a você, de maneira que ao conhecê-lo, você recebe dele mesmo habilidade e forças para conquistar aquilo que ele preparou para você. Diga, só tendo um relacionamento com Deus. E relacionamento não é de domingo, relacionamento não é de sexta-feira, é de manhã, de tarde, de noite. Ele vai com você em qualquer lugar. Ele é onipresente. Seu patrão nem vai ver. Não vão nem pedir para rodar a roleta. Ele passa por cima da roleta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai com você. E terceiro e último ponto, para terminarmos. Dependendo de Deus. Dependendo de Deus. Ou seja, se a razão do Paulo escrever uma carta inteira é ensinar filhos a serem dependentes de Deus, e quem nos ajuda é o Espírito de sabedoria, ou seja, o Espírito do próprio Deus, me ajuda a ter relacionamento com Deus. Não é um Espírito que vem e me dá charadas, me mostra o número do SIC de um, do RG do outro, do sapato. Não, ele me dá o quê?
como me relacionar com meu pai, como agradar o meu pai. Porque o salmista também diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O ponto número 3 é dependendo de Deus. E aí eu fecho com o nosso irmão Moisés, em Deuteronômio, capítulo 8, que diz, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. E a palavra guardar aqui não é comprar uma caixa bonita e colocar a Bíblia dentro da caixa. É você pôr dentro do seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Diga, ter a Bíblia numa caixa não me faz andar diferente. Mas ter a Bíblia no meu coração me faz andar diferente. Porque quando vier o dia mau, eu sei o que fazer e como reagir. Porque o Senhor teu Deus, te faz entrar numa terra boa. Eu estou profetizando agora. O Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa. Ah, pastor, eu ouvi dizer que o dólar vai chegar a 6. Pode chegar a 15. Meu Deus não é o Deus do dólar. Meu Deus é o dono do ouro e da prata. E ouro ainda lastreia dinheiro nos melhores países do mundo. Você vai para a Suíça. Por que é garantido pôr dinheiro no banco da Suíça? Porque todo o dinheiro está lá lastreado em ouro ainda. Então o meu pai, o seu pai, é dono do ouro e da prata e de toda a riqueza. O teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, diga petróleo. Mananciais profundos. Está até debaixo. Lembra aquele negócio lá do petróleo que era abaixo da onde mesmo? Tem aquele negócio do petróleo que era... Hã? Segura aí. Fala alto. Pré-sal. Diga, papai, me dá todas as coisas que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, terra de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que eu te ordeno. Em outras palavras, está dizendo, cara, Deus vai fazer tudo que Ele prometeu, mas toma cuidado para não esquecer de Deus. Porque em obedecer a Deus, Deus vai te dar vitória no meio dos piores problemas. Cara, Deus te dá vitória. Há 15 anos atrás não seria vitória. Eu estava falando com um economista outro dia, o Brasil demorou 3 mandatos para ser restaurado. Quantos aí são do tempo que a inflação era 80% ao mês? Levanta a mão. Quem lembra desse negócio? Gente, eu estava começando a mexer com um banco. Eu tinha conta no Banco Bradesco. Você botava um dinheiro no outro mês, ou você não tinha dinheiro, ou então aplicação. Você tinha 100 cruzeiros, no outro mês tinha 180, mas não valia porcaria nenhuma. Quantos se lembram disso? Demorou 3 mandatos para um cara chamado Meirelles, junto com um cara chamado Fernando Henrique, conseguir criar um plano de mudança e, em paralelo, fazer um plano de corrupção. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Passados esses mandatos, demorou 3 mandatos para uma turma entrar, se aproveitar que o mundo estava vivendo um ápice econômico. Quem está comigo? O mundo estava vivendo um ápice econômico há 12, 13 anos atrás. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Há 12, 13 anos atrás, uau! Que ano era 12, 13 anos atrás, gente? Faz a conta. 2005. 2004, o Brasil estava nadando de braçada. O mundo estava nadando de braçada. Chega 2008, explode a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Aí começa, pum, vem um atrás do outro. É uma marolinha, não vai pegar a gente. Lógico, nós estávamos aqui. 1 mandato, 2 mandatos, 3º mandato. Por isso eu te digo, querido, a próxima eleição não vai mudar o Brasil. Se
nós começarmos a mudar e deixarmos de ser corruptos, se nós pararmos de comprar com meia nota, se nós pararmos de ser ladrão, o povo que se chama pelo nome de Deus, Deus pode ter misericórdia e botar quem Ele quiser no governo. O homem de governo não precisa ser crente, e até oro para que não seja, porque se errar não vai queimar nossa cara. Deus não precisa de um crente lá, Deus precisa de alguém que tenha temor. Eu conheço muita gente que não é crente e tem temor. Mas mesmo assim, em 4 anos não se muda a desgraça que foi colocada. É preciso mais 2 ou 3 mandatos, no mínimo 10 anos, para mudar a nossa história. Então eu quero te dizer, Maurício, como é que você está profetizando esse troço aqui? Eu sei em quem tenho crido. Porque milagre não é no auge Deus te dá as coisas. Milagre é no pior momento Deus te dá as coisas. Milagre não era Pedro ter a melhor prancha de surf e sair andando. Mas milagre foi Pedro sair andando sobre as águas. Aí eu te faço uma pergunta. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque menos de 24 horas antes, eles estavam diante de uma situação que eles nunca tinham passado na vida. Pedro era um profissional, um empresário que tinha vários barcos. O que ele sabia fazer era pescar. Mas menos de 24 horas antes, Pedro estava diante de uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, junto com a turma dele, olhando aqueles caras tudo com fome, e eles chegaram para o Senhor e falaram assim, Senhor, manda essa turma embora, porque vai dar ruim, não tem onde comprar nada aqui. Qual foi a resposta de Jesus? Deem vocês de comer. Deem vocês de comer, no meio da crise. E eles experimentaram. Na mão de quem houve a multiplicação? Dos discípulos. Menos de 24 horas depois, no meio da tempestade, qual é o imbecil do pescador que vai sair andando pelas águas? Mas Pedro lembrava, ele tinha uma memória de fé. Memória do quê? De fé. Ele tinha uma memória de fé. E nessa memória de fé, menos de 24 horas antes, o Senhor tinha dito para ele, vocês vão dar de comer. E ele viu isso acontecer. Então ele falou, Senhor, se for o Senhor, manda eu ir que eu vou. E daí Jesus só fala, vem. Cara, por que os outros 11 cabeças de bagre não pularam? Gente, se eu tivesse do lado, eu pulava junto. O mais que aconteceu, eu ia afundar. Mas só Pedro pula para fora. E começa a andar. Enquanto ele olhou para Jesus, diga autor e consumador da fé. Ele andou. Eu não sei no que você tem andado, mas eu estou profetizando. Em meio às piores crises, o Senhor vai te dar tudo isso. Mas Ele está dizendo, guarda-te para não se esquecer do Senhor. Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto. Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos. E se aumentar a tua prata, o teu ouro. E ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Ou seja, Deus vai te fazer passar no meio da crise, serpentes abrasadoras, escorpiões e de secura, que não havia água, não havia gasolina, não havia pão, e te fez sair da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. Olha para o seu vizinho e diga, Deus criou o iFood. Os caras estavam lá, iFood, vinha comida. De manhã, iFood, à tarde. Quer bebida? Tá, codorniz, tinha tudo. Para te humilhar e para te provar. E afinal, te fazer bem. Pergunta para o seu vizinho, você está na fase da humilhação? Você está na fase da prova? Então não chora, continua caminhando, porque depois disso, vem o fazer bem. Deus primeiro te humilha, depois Deus, sabe o que é isso? Ele esfrega na tua cara, você não é nada, mas eu sou tudo. Ele esfrega na tua cara, tudo de ruim que deu, foi porque você decidiu fazer do seu jeito. Agora se você decidir fazer do meu, agora eu vou te provar. Se você for aprovado, Ele te faz o bem, mas depois dele te fazer o bem, não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires
riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Em outras palavras, Deus é que te dará, à medida que você tiver relacionamento com Ele, a habilidade de passar pela humilhação, de passar pela prova, de ser aprovado, de receber o bem, de multiplicar a riqueza e usar tudo isso para que a aliança dele seja conhecida. Porque as pessoas vão perguntar para você, tudo aquilo aconteceu, você perdeu seu marido, você perdeu seu filho, deu esse problema, e você ainda está louvando a Deus? Porque quando você estiver passando pela prova, lembre-se, Deus nunca põe à prova um filho para ser reprovado. Deus nunca põe à prova uma filha para ser reprovada, mas sim para que o nome dele seja exaltado. Pai querido, nós pedimos agora que o Senhor nos batize com o teu próprio Espírito, para que possamos te conhecer, ter intimidade contigo. Vem sobre mim, Espírito de sabedoria. Vem sobre mim, Espírito de sabedoria. Se você crê nisso, fique de pé. Se você quer isso, fique de pé. Se você deseja isso, se você entende que Deus te faz passar por essas 3 fases, humilhação, prova, e depois te faz o bem, comece a pedir um batismo do Espírito de sabedoria. Levante suas mãos bem alto. Me rendo a ti, Espírito Santo, batiza-me com sabedoria. Eu me rendo a ti, Espírito Santo, batiza-me com sabedoria. Ajuda-me a andar contigo e entender que tu és tudo que preciso. Não quero fazer mais do meu jeito. Derrama sobre mim sabedoria. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Com sabedoria. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Com sabedoria. Oh, vem. Vem sobre mim. Oh, vem. Vem sobre mim. Te pedimos, vem sobre mim, com sabedoria, vem, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, com sabedoria. Se você pode, dê mais 5 minutos para você mesmo. Põe a mão no teu coração e declare isso como a tua oração nesses dias. Deus te fará passar pela humilhação, Deus te fará passar pela prova, e Deus te dará habilidade. Faça essa oração, diga isso a Ele. Eu me rendo a Ti, Espírito Santo. Eu me rendo a ti, Espírito Santo,
Batiza-me com sabedoria. Mais uma vez, diga: eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo a ti, Espírito Santo. Batiza-me com sabedoria. Ajuda-me a andar contigo e entender que tu és tudo que preciso. Não quero fazer mais do meu jeito. Derrama sobre mim sabedoria. Vem sobre mim, oh vem sobre mim, vem sobre mim com sabedoria. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim com sabedoria. Pai eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado porque desde a velha aliança até a nova aliança o Senhor repete os mesmos ensinos como um Pai amoroso. Batiza-nos com sabedoria, Senhor, para termos um relacionamento saudável contigo. Não queremos te entristecer, não queremos virar as costas para o teu conselho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesse final de semana. Ajuda-nos, Senhor, nesse mês que se inicia. Batiza-nos com sabedoria, Pai, para que possamos te glorificar em tudo.